Bom, muito bem, galera. Bem-vindos aqui a essa primeira aula que eu tô gravando aqui. Eu nunca fiz isso antes, eu sempre fazia com consultoria, mas achei legal começar a fazer isso aí agora. De vez em quando, provavelmente aí, eu vou pegar algum assunto relevante aqui do parkour ou de consultoria de treinamento, de treinamento físico, para fazer uma dessas mini aulas aí, mini palestras aí, e tentar seguir com estudos e ver se eu ajudo alguém a aumentar o nível de conhecimentos ou esclarecer algumas dúvidas e para a gente ir conversando também, né? Então, isso aqui, o propósito dessa primeira é, foi pegar um gancho de uma dúvida que colocaram no grupo do WhatsApp lá do Parkour, que questionava sobre estratégia de respiração do salto. E aí a gente começou a falar umas coisas de mobilidade, falamos uma coisa de coluna e tudo mais. Então eu fiz essa aulinha aqui para cobrir esses assuntos aí com um pouquinho mais de profundidade para a gente chegar na resposta final. Afinal, qual que é a melhor estratégia para respiração durante o salto? E aí eu montei esse pequeno slide bonitinho que vocês estão vendo aí. Vocês estão prontos para a ciência? Então vamos lá. Então vamos, como eu falei, a gente vai cobrir aqui alguns conceitos aí de mobilidade, saltos e respiração. Então aqui está uma análise focada sobre esses aspectos. Só que nós precisamos de uma introdução. Antes de começar falando, né, sobre o assunto principal, a gente precisa antes falar sobre alguns conceitos gerais de biomecânica dos tecidos e movimento humano. Então, eu não vou encher de termo técnico demais, nem vou abranger todas as informações que existem no campo da biomecânica. Eu vou falar somente de alguns conceitos-chave, né, uns conceitos básicos, para a gente chegar no ponto final. Então, uma das premissas básicas que tem que ficar bem claro desde sempre é que o nosso aparelho locomotor está sendo constantemente submetido a forças produzidas pelos músculos do corpo e recebidas pela interação do corpo com os objetos, ou com outras pessoas, ou com outras forças, ou com qualquer coisa que a gente consiga interagir no ambiente que vá nos tirar de algum estado de uma posição para outra, ou de um espaço a outro. É, E para a gente entender, né, como é que lida com essas forças de uma maneira que não seja, tipo, potencialmente lesiva, né, a gente tem que entender, tem que ter um entendimento pelo menos básico, né, sobre as características dos movimentos, né, que interagem com a gente, sobre de que forma esses movimentos vão sobrecarregar o aparelho locomotor, qual é a resistência e a característica de resposta mecânica das estruturas do corpo e os efeitos dessas solicitações mecânicas sobre as estruturas do corpo. Então, é basicamente entender, né, como que as diferentes estruturas do nosso corpo, né, o tecido ósseo, o tecido muscular, cartilagens, fibrocartilagens, tendões, como é que eles reagem de acordo com cada solicitação mecânica. Eu não vou falar muito aprofundado sobre todos eles, vou dar só aquela pincelada para vocês terem um conhecimento básico para que a gente entenda qual vai ser a conclusão dessa aula aqui de hoje. Então, assim, uns conceitos gerais aqui, que a gente vai falar sobre essas solicitações mecânicas. E antes eu vou só colocar aqui uma coisa breve. Eu separo o corpo humano didaticamente aí em tecido ósseo, cartilagem articular, fibrocartilagens, ligamentos, tendões, tecido muscular. Vocês percebem que eu deixei de fora, né, órgãos e outras estruturas, porque assim, a gente não vai cobrir para essa aula aqui de agora. Não vai ser relevante para o que a gente vai falar aqui nessa aula. Então vamos lá, vamos começar aí. As diferentes solicitações mecânicas que a gente está sujeito no planeta Terra são aí a força de tração, a força de compressão, a força de flexão, a força de cisalhamento ou deslizamento, como preferir chamar, e a força de torção. E essa última aí que vocês estão vendo aí de cargas combinadas é só para exemplificar que o tempo inteiro
a gente está sujeito aí a 2 ou 3 cargas diferentes atuando no mesmo complexo de estrutura, pelas diferentes atividades que a gente faz, atividades cotidianas, atividades esportivas, e até pela simples localização de algumas estruturas em relação a outras. Em quais planos elas atuam, em quais eixos elas atuam também. Então vamos lá, dar uma pincelada rapidinho em cada uma. A força de tração se caracteriza por 2 forças aplicadas na mesma direção de sentidos opostos, que tendem a esticar o material. Ou seja, são forças assim que partem de princípio do centro do material para as extremidades dele, né? Então eu coloquei como um exemplo, quando a gente está pendurado numa barra, a gravidade puxa a gente para baixo, enquanto a barra nos traciona para cima com a mesma magnitude de força, mesma direção, sentido oposto. Isso aí é um conceito básico da física nossa e que eu espero que todos vocês já estejam familiarizados aí. Então não vou me alongar nesse aqui. A segunda força é a força de compressão, que no caso, como a força de tração, ela também são 2 forças aplicadas na mesma direção, sentidos opostos. Só que aqui é do sentido das extremidades ao centro do objeto. Ou seja, então é uma força que tende a comprimir aquela estrutura, né? Coloquei aqui como exemplo a compressão do disco intervertebral quando a gente transporta uma carga nos braços, por exemplo. Ou quando a gente coloca uma barra olímpica nos ombros para fazer um agachamento. Então, nossos discos intervertebrais sofrem com compressão aí, tanto das vértebras de cima quanto de baixo. A terceira força aqui é a força de flexão, que ela é a combinação, né, de uma força de tração, que foi aquela primeira que a gente viu, com a força de compressão, que é essa última que a gente viu agora. Sendo que a compressão ela vai ocorrer no sentido de aplicação da força que produz a flexão. E eu coloquei como exemplo uma prancha com carga nas costas. Vocês podem ver aí que tem essa mulher aí, essa androide aí fazendo essa prancha. Vamos dar um nome para ela, a Roberta. Vocês podem ver aí a Roberta aí fazendo a prancha com carga nas costas. E a grande estrela desse exercício é a Epaminondas, a minha querida bola doméstica que eu fiz aí. Para quem não sabe, né, a Epaminondas, eu peguei uma bola de basquete cerca de uns 10 anos atrás, estava no ensino médio aí. Enchi de areia, botei remendo de pneu de bike e até hoje ela é minha medicine ball favorita. Ela já tá resistindo ainda aí. Mas vamos lá. Supondo que a Roberta aí seja capaz de ficar nessa prancha aí como se fosse um bloco de concreto. Vários bloquinhos de concreto. E aí, Epaminondas, exercendo essa força de flexão ali, ela tá, na verdade, está exercendo a força de compressão no sentido da flexão ali. As estruturas da Roberta, né, as vértebras, os músculos, eles vão sofrer, os tecidos conjuntivos, eles vão sofrer de algum grau de flexão. Assim, e já de antemão aqui eu vou falar uma coisa assim, não é porque as nossas estruturas estão sofrendo ação de alguma força de solicitação mecânica que elas vão necessariamente responder de uma forma dramática a ela. Então, a gente não vai ver as vértebras da Roberta aí se dobrarem como se fosse borracha, né? Vai ter ali uma pequena flexão, vamos dizer, pode ser até em grau microscópico, mas vai ter alguma. E aí, um outro exemplo aqui para ilustrar, quando a gente faz uma flexão de tronco anterior, né, como a gente faz no abdominal no solo, aquele tradicional, a gente também faz uma flexão sobre o disco intervertebral. Então, se vocês podem ver aí nessa figura que a região anterior do disco ali, ela vai ser comprimida, ao passo de que a região posterior do disco vai ser tracionada. Então, você tem aí 2 forças atuando nessa mesma estrutura. E a combinação dessas 2 forças dá o quê? Uma flexão, né? Como a gente acabou de ver ali no conceito. E aí, o que acontece com isso é que a compressão anterior vai projetar o núcleo pulposo do disco intervertebral contra a parede posterior do disco intervertebral. Vocês podem estar lembrando, talvez, de já ter visto essa mesma situação em alguma aula, algum artigo, alguma coisa dizendo sobre hérnia de disco. Esse é um dos processos iniciais, né, para que se ocorra uma hérnia de disco. Só que para acalmar vocês, não é porque a gente vai estar sofrendo ações de solicitações mecânicas que a lesão vai ocorrer. Uma lesão, né, por exemplo, aí na coluna,
para que ela aconteça, tem que estar associado com alguns fatores agravantes, vamos dizer. Que aqui, por exemplo, além de ter essas forças atuando, teria, por exemplo, rotação da coluna, ou posição sentada, ou inclinação do corpo à frente, né? Ou um suporte a um transporte de carga. E mesmo tendo tudo isso, a ocorrência ou não de lesão ainda depende também da forma como essa carga é transportada ou suportada. E aí, quanto mais distante a carga estiver do eixo de rotação ou do eixo de suporte, maior vai ser a compressão discal. Isso aí é um conceito básico de alavancas, né? De braço de força, né? Braço de alavanca. Então, e mesmo tendo todos esses fatores associados, você ainda consegue evitar até certo nível se você mantiver a sua coluna na curvatura fisiológica neutra. Então, se você tiver rotação na coluna, posição sentada, inclinação do corpo à frente, estiver suportando alguma carga, e mesmo que essa carga esteja distante da sua coluna, se você conseguir manter a curvatura fisiológica dela, você vai estar menos suscetível a se lesionar, pelo menos na coluna. No braço, no braço, no ombro eu já não digo nada, mas pelo menos na coluna vai estar menos suscetível. E aí, passamos para a próxima força de solicitação mecânica, que é a força de cisalhamento ou deslizamento, como alguns devem conhecer, que é basicamente quando uma das estruturas se desloca em contato com a outra, ou quando as duas estruturas se deslocam e nessa condição em sentidos opostos. Para ilustrar a primeira situação aí, quando duas estruturas se deslocam em contato com a outra, eu trouxe aí a situação que acontece entre a patela e o fêmur durante um agachamento. A patela e o fêmur, elas se deslizam, elas sofrem essas forças de cisalhamento durante o agachamento. E na segunda situação aí, de duas estruturas se deslocam em sentidos opostos, eu trouxe aí como um exemplo drástico, né? A fratura na coluna. Uma parte da fratura vai para um lado e uma parte para o outro. Isso aí é um exemplo de cisalhamento. E a próxima força de solicitação é a força de rotação, que é uma força tangencial, né, em rotação na estrutura, na qual uma força ou duas forças externas são aplicadas em sentidos opostos. O que acontece, por exemplo, quando você está sentado na cadeira do seu computador e você resolve dar aquela espreguiçada, né, daquela estalada na coluna, aí você deixa a sua pelve estável no assento e vira só o tronco. Você tá fazendo essas forças aí sobre a sua coluna, sobre o seu disco intervertebral, fique ligado, hein? E essa força também é conhecida como torção, né? Eu falei como rotação, mas é uma força de torção, né? E como eu falei antes, a gente tem essas cargas combinadas, que a gente, o tempo inteiro, basicamente em certas atividades em graus maiores ou graus menores, mas a gente tem cargas combinadas aí, atuando no nosso corpo. E vamos para a segunda parte aqui dos conceitos básicos, é que a sobrecarga de uma atividade física, por si só, ela não é maléfica ao corpo humano. Então, isso aí é um dos princípios do treinamento, né? Em que microtraumas produzidos sob o efeito da sobrecarga dos treinamentos vão ser regeneradas e servirão ainda de estímulo para que a resistência do tecido aumente gradativamente. Um exemplo que a gente pode citar disso aí é a supercompensação muscular, né? E como a gente está falando aqui também, puxando para a galera aí que perguntou do salto de precisão e tudo mais, uma das coisas aí que a gente vai falar lá na frente sobre flexão do quadril, flexão do joelho, vai buscar com esse conceito aí também, tá? Mas voltando, com esse princípio aí de sobrecarga, a gente tem que lembrar também que o tempo de recuperação tem que ser maior quando a gente está aplicando uma sobrecarga relativamente grande. E caso esse tempo não seja grande, a recuperação incompleta vai ser somada numa nova sobrecarga do treinamento seguinte. Então, isso aí é basicamente você ir a galopes em direção ao overtraining, o que é ruim por si só, né? E
juntando esse princípio do treinamento, e para só fechar essa parte de biomecânica, é que toda essa questão do estudo da biomecânica dos tecidos e biomecânica dos movimentos humanos servem para que a gente consiga evitar, até certo grau, né, que algumas lesões aconteçam. E para isso a gente tem que levar em consideração essas características aqui, né? Qual estrutura está sendo afetada? Qual é a característica das forças aplicadas sobre aquela estrutura? E se tem se existe uma instabilidade articular, se tem algum desvio postural, tipo uma escoliose, uma hipercifose, uma hiperlordose, ou se tem, e tem que considerar também outros fatores externos que a gente não consegue prever. Às vezes é algum distúrbio no ambiente, algum distúrbio auditivo, algum distúrbio visual, alguma perturbação, né? E aí, para fechar essa parte aqui de ciência, de biomecânica, vamos falar um pouquinho sobre os tecidos aqui. Vamos falar sobre o tecido ósseo, sobre cartilagem, sobre ligamentos e tendões e sobre músculos. Então, sobre o tecido ósseo, a primeira coisa que a gente entende, que a gente já sabe, é que as funções dele é proteger os órgãos internos e formar com os músculos um sistema complexo de alavancas, né? E o tecido ósseo ele é composto por uma matriz inorgânica que confere a ele rigidez e dureza e também faz com que ele faz com que ele tenha essa capacidade de resistir mais contra a deformação e aumentar a sua resistência. E ao mesmo tempo, o osso também tem uma matriz orgânica que confere a ele uma flexibilidade e elasticidade. E isso dá a ele a capacidade de absorver energia que, por sua vez, permite dissipar as forças. E aí já está bem estabelecido pela literatura que o tecido ósseo ele é completamente dependente de aplicação de cargas mecânicas para se manter saudável e resistente. Então isso aí nos traz aí a lembrança daquele fenômeno da remodelação óssea, da relação entre as atividades dos osteoclastos e dos osteoblastos. E como a galera aqui do parkour tá falando aí de saltos e de corridas, de strides, como a gente lida muito com um grande número aí de movimentações com membros inferiores, eu trouxe aqui para ilustrar uma situação em que a nossa cadeia muscular auxilia na estabilização e na integridade do tecido ósseo. Por exemplo, aqui dos membros inferiores. Os nossos membros inferiores, vamos pegar aqui um dos ossos aqui, já que a gente está falando do tecido ósseo, a gente está falando do fêmur, né? Então aqui, em qualquer situação de locomoção ou realização de movimento com os pés apoiados no chão, em alguma placa, em algum aparelho, a cabeça do fêmur ela vai estar sob a ação de uma flexão. Então, anatomicamente, ela já fica sob essa ação de uma flexão, qualquer que seja o movimento ou locomoção com os pés apoiados. E para isso, qual é a estratégia que nosso corpo usa para frear isso? A gente contrai os abdutores do quadril, os glúteos médio e mínimo e o tensor da fáscia lata. Então você pode ver que pessoas que têm essas musculaturas enfraquecidas tendem a apresentar muitas dores no quadril, muitas dores, limitações de movimento das pernas. Inclusive, mesmo que você não tenha fraqueza nesses músculos, é sempre bom fortalecê-los para que a gente mantenha essa integridade da articulação do quadril em dia, né? E aí falamos do próximo, que é cartilagem. Cartilagem, nós sabemos para que serve, né? Ela reveste as extremidades dos ossos que compõem uma articulação sinovial. E pelas cartilagens não passam vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos e também não são inervadas. E esse é um dos principais motivos de por que é tão difícil fazer a manutenção desse tecido. Porque quando você já tem a cartilagem toda detonada, é só quando você sente, né? Na verdade, vou reformular. Você só sente que a parada está séria quando a cartilagem já está detonada. Então, é uma linha muito tênue
que você tem aí para adaptações da cartilagem. Então, e o paradoxo dela é que ela também é dependente da aplicação cíclica e contínua de carga para manter sua integridade. Só que a grande jogada aí é cada um entender qual é a intensidade de treinamento, qual é o número de repetições, quanto tempo de recuperação, entender como é que é a resposta de relaxamento ao estresse da cartilagem, para que você consiga fazer um treinamento benéfico, em que não vá potencialmente ir lesionando sua cartilagem com o passar dos anos. Porque, cara, falar cartilagem foi pro saco já era. E aí, como eu falei, tem aquele fenômeno do relaxamento ao estresse, na cartilagem ocorre relativamente rápido, né? Quando tem essa compressão, essa aplicação de força, acontece um equilíbrio na verdade, acontece uma redistribuição do fluido, em que esse equilíbrio ele é alcançado em 5 segundos. Então acontece assim, bem rápido. Acontece que para que esse equilíbrio seja atingido e ele seja mantido como uma forma de uma adaptação positiva, a literatura estabelece que, no mínimo, tem que ser aplicado uns 30 ciclos, umas 30 repetições ali. Então, o que isso dá pra gente? Cara, 30 repetições pode ser facilmente atingidas em uma intensidade bem baixa, como um aquecimento específico da atividade que você vai fazer. E é a forma mais fácil e mais saudável de você fazer isso. E aí passamos para o próximo aí, os ligamentos e tendões. Os ligamentos, só para diferenciar, eu coloquei ele no mesmo slide, porque eles têm respostas mecânicas muito similares umas às outras e só tem algumas diferenças de funções e tudo mais. Mas sim, os ligamentos eles conectam os tecidos conjuntivos entre ossos. Os tendões conectam o músculo ao osso. Os ligamentos eles cuidam de estabilizar as articulações quando eles restringem os movimentos indesejáveis entre os ossos. Já os tendões, eles transmitem as forças de tensão produzidas pelo músculo até o osso, para que o movimento seja realizado. E aí que a gente tem que lembrar daqueles conceitos das alavancas do corpo, as alavancas interfixas, interpotentes, etc. E aí essas estruturas, os ligamentos e tendões, elas podem ser lesionadas na maioria das vezes por essas duas situações, né? Movimentos excessivos produzidos com atividade muscular não correspondente ou com repetidas trações causadas numa mesma sessão de treinamento e somadas às várias sessões, sem tempo suficiente para a recuperação do tecido. Então, deem descanso para essas estruturas, para elas se recuperarem. Não fica dando porrada nelas só porque você é sangue no olho e você quer treinar o dia todo. Dá um descanso para os bichos. Né? E um último tecido aqui, antes da gente ir para o ponto principal dessa aula, falar do tecido muscular. O tecido muscular é o nosso único tecido ativo do corpo humano. E eu coloquei aqui, já que a gente está falando de aterrissagem, de saltos, as duas estratégias aí que visam aumentar a rigidez articular para promover maior estabilidade no momento do impacto são essas aí de pré-ativação, que é uma atividade muscular que antecede o momento do contato, perdão, e a cocontração, que é a ativação combinada de músculos agonistas e antagonistas entre si. Quem participou do nosso workshop de saltos vai lembrar de tudo isso aqui. Quem não tiver participado, procure na internet ou pergunta que eu mando algum material. E aí partimos aqui para o ponto principal, que é mobilidade, que a gente estava falando sobre mobilidade, né? Na dúvida lá do WhatsApp. Eu quero convidar vocês a enxergar o corpo de uma forma diferente da usual que a gente tem feito aí. Eu não vou dizer que essa forma que eu vou sugerir agora é a melhor, ou que ela deva ser a única forma de enxergar o corpo. Não. Eu vou dizer assim, é uma forma mais prática de enxergar o corpo se a gente for pensar em saúde, em prevenção de dores lombares, por exemplo, e até para treinamentos de base. Um iniciante está começando a treinar e você pensar em performance, na permanência dele a longo prazo na sua atividade,
essa forma de enxergar o corpo vai ser muito boa para você montar o seu planejamento de treino ou para você seguir, né, a sua carga de treinamento. Então vamos enxergar aqui o corpo como se fosse uma pilha de articulações, em que cada articulação tem sua necessidade primária, ou seja, a sua, a sua forma primordial, o seu trabalho primordial, se for pensar em integridade do corpo humano e saúde, né? Então nós temos aqui, ó, a articulação do tornozelo, necessidade primária dela é mobilidade, nosso plano sagital. E a articulação do joelho, estabilidade. Quadril, mobilidade multiplanar. Região lombar, estabilidade. Região torácica, mobilidade. Região escapular, estabilidade. E glenohumeral, mobilidade. Então, vocês percebem que, enxergando o corpo como uma pilha de articulações, você pode perceber que tem uma alternância de tarefas, de baixo para cima, ou seja, do tornozelo à glenohumeral. Vocês têm alternância entre mobilidade, estabilidade, mobilidade, estabilidade, mobilidade, estabilidade, mobilidade. O que acontece é que se uma estrutura que era para ser móvel passa a ser móvel, quer dizer, se uma estrutura que era para ser imóvel passa a ser móvel, a estrutura subjacente a ela tem que compensar com a tarefa que ela não está fazendo. E isso, normalmente, é o que traz dores a essas articulações. A gente vai cobrir esse assunto aqui um pouco mais tarde, mas guarda isso aí. Então, enxergue o corpo como uma pilha de articulações e cada uma tem essas necessidades primárias. E, para completar esse conceito, eu trago aqui a frase de ouro aqui do treinamento físico, que é mobilidade antes da estabilidade, antes do movimento. A gente não deve pensar em treinar movimento antes de treinar estabilidade. E antes de treinar estabilidade, treinar mobilidade. Mobilidade, o que é? É ter liberdade de movimento em segmentos móveis. Ou seja, inclui e engloba tanto amplitude articular de movimento quanto flexibilidade tecidual muscular. E o que é a estabilidade? É a habilidade de controlar o movimento em segmento particular na presença de força, tensão, carga ou movimento. E por último, o que é o movimento? É o ato combinado de postura e controle na presença de padrões ativos e reativos de manipulação movendo coisas. Entenda que movimento é diferente de locomoção. Locomoção é mover a si mesmo. Então você aplica esse conceito de movimento a um corpo vivo, a um sistema orgânico ativo, ou seja, nós mesmos, nosso corpo. E como a gente fala que está indo em direção ao salto de precisão e tudo mais, o que é mais recorrente é a gente pensar em trabalho do core, né? Porque você pensar, o trabalho do core é o que vai dar estabilidade para a nossa coluna, dar mais segurança para o salto, correto? O que o trabalho do core faz exatamente, né? Ele exercita aí, né, os extensores espinhais, como alguns exemplos dele, né? O grande dorsal multífido. Não são só eles, não, eu só citei esses aí porque são dos exemplos aí. Eu vou falar dos outros depois. E o que é ter estabilidade do core? Estabilidade do core é a capacidade de criar movimento nos membros superiores e inferiores sem movimento compensatório da coluna vertebral ou da pelve, permitindo, em um sentido mais amplo, que forças sejam transmitidas do solo para a articulação do quadril, da coluna e das escápulas torácicas sem perda de energia. Isso é estabilidade do core. Então aqui você já começa a pensar que a função do core ela pode estar muito mais relacionada àquilo que a gente não devia fazer do que com aquilo que a gente está fazendo realmente. Para bater o martelo nisso aí, tem muita gente que acha que a função do core é fazer flexão do tronco, né? Porque tem gente que pensa que o core é só o abdômen, né? O reto do abdominal. Mas a função do core não é fazer flexão. A função do core é fazer a prevenção da extensão, ou seja, estabilidade. Então é prevenção de um movimento e não criação de um movimento. E porque durante a maioria das atividades diárias,
o papel principal dos músculos abdominais é fornecer suporte isométrico e limitar o grau de rotação do tronco, não é ficar fazendo flexão que nem retardado. Então, um grande percentual dos problemas na lombar ocorre porque os músculos abdominais não mantêm o controle rígido da rotação entre a pelve e a coluna em nível de L5 e S1. Ou seja, que região é essa? Região lombar. Se você voltar alguns slides, você vai ver que região lombar, qual é a necessidade primária dela? É a estabilidade, não é? Então, se você tem uma lombar muito móvel, quase sempre isso significa que seu quadril está imóvel. E sua lombar está tentando compensar fazendo os movimentos que era para o quadril fazer. Isso gera dor lombar. E passando para o próximo aqui, falamos lá de core, vamos falar de quadril. Quando a gente salta, a gente não faz uma flexão do quadril, né? Flexão do quadril, nós pensamos aí em 5 músculos. 3 deles têm uma coisa em comum, né? O tensor da face lata, o reto femoral e o sartório, eles têm a inserção na crista ilíaca. E eles são responsáveis por fazer a flexão do quadril, em trazer o joelho até o nível do quadril. Já os outros dois ali, o ilíaco, ele tem origem no posterior do ilho, e o psoas, que tem origem na coluna lombar, eles são os grandes responsáveis por elevar o joelho acima do nível do quadril. Então você pode ver que pessoas com essas duas últimas musculaturas muito fracas não conseguem flexionar com tanta qualidade o quadril, trazer o joelho em direção ao peito. Que não é uma das coisas que a gente fala quando a gente vai fazer um salto de precisão, né? Pensar em trazer o joelho em direção ao peito. Então, fortalecer esses dois músculos é a pegada. É a orientação que eu daria para quem está com essa dificuldade. Então, aqui a gente fala aqui de uma parte... Vou puxar aqui um pequeno parênteses aí para falar de dor lombar. Cara, a gente tem que pensar que é o seguinte, a gente falou de core, falou de quadril e tudo mais, mas vou falar o seguinte, quadril e coluna lombar estão ligados. Na verdade, a gente trabalha o quadril para proteger a coluna. Quando o quadril não se movimenta da maneira que a gente precisa, de forma ativa ou passiva, a gente vai ter movimentação espinhal. E por conseguinte, vamos ter problemas espinhais, ou seja, uma dor lombar. A solução para a dor lombar não está na coluna, está no quadril. Então, assim, ó, se a gente observar a postura de um corpo atlético, né, ou de alguém que não tem condicionamento, frequentemente veremos uma inclinação anterior pélvica excessiva, uma anteroversão. Então, assim, ó, segue o raciocínio aqui, ó. Oblíquos externos fracos permitem uma inclinação anterior, que a gente acabou de falar. Inclinação anterior possibilita o encurtamento do psoas. Um psoas encurtado inibe os glúteos. Os glúteos fracos e o psoas tenso impedem a extensão do quadril. E o que isso tudo resulta? Na substituição da extensão do quadril por uma extensão lombar. E, subsequentemente, uma dor lombar ou uma dor anterior no quadril. Puramente porque a lombar está fazendo um movimento que era para ser do quadril. Então você vai ver aquela galera que quando vai fazer uma flexão do quadril, né? Você vai ver frequentemente aqui, ó, numa situação de uma dor lombar, vai ter essa incapacidade de movimentar os quadris, além de 90 graus, né? Ou seja, elevar o joelho acima da linha do quadril, vai fazer com que a pessoa flexione a coluna lombar, tendo a ilusão de que está flexionando os quadris. Então, assim, a mobilidade do quadril, ela requer que os músculos certos movimentem a articulação do quadril, para que o movimento da coluna lombar seja reduzido ou parado, cessado. Então, isso significa que a estabilidade do core está diretamente relacionada à mobilidade do quadril. Não dá para separar os dois, porque se os quadris não se movimentam, a lombar vai se movimentar. E com isso chegamos aqui à galinha de ouro da aula de hoje. Já estamos aí nos 35 minutos de aula. Se você chegou até aqui, parabéns. Então, vamos lá. Para essa parte aqui da respiração durante o salto. Né? A pergunta que lançaram lá no WhatsApp era:
Ah, eu faço uma expiração forçada na hora de saltar, ou eu seguro o ar durante o salto e só solto o ar na hora de chegar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos dois aqui, ó. Na primeira estratégia, onde você tem aí o marcador roxo, pode ser que esteja azul aí na tela de vocês, na minha está meio roxa, seria mais ou menos nesse período aí que você faria aquela expiração forçada, porque até a justificativa disso está naquela prática das artes marciais, que quando você faz uma expiração bem forte, bem vigorosa, você automaticamente está contraindo os músculos do core e está conferindo maior potência ao movimento que você vai fazer. Nas artes marciais, em algum golpe, algum soco, algum chute. Vamos ver os outros pontos aqui. Quando você faz uma expiração forçada, acontece relaxamento dos músculos intercostais externos. Com esse relaxamento e com a conseguinte contração dos intercostais internos, a sua caixa torácica vai diminuir, né, o diâmetro. E com isso tem a elevação do músculo diafragma, que é um músculo respiratório. E agora temos aí a tensão ativa dos músculos abdominais e pélvicos. Ali, 10 pontos para Grifinória. Que esses músculos aí, retos, oblíquos e transversos. Por exemplo, esses aí, eles empurram o conteúdo abdominal para cima em direção ao diafragma. Eles estabilizam a região lombar? Estabilizam, guarda isso aí. Mas, como nós estamos forçando uma expiração vigorosa, a gente tem que pensar. A gente tem que pensar aí na. O telefone tocando aqui. A gente tem que pensar aí numa situação de tamponamento sanguíneo. Se vocês lembrarem, o corpo humano tem 3 sistemas de tamponamento sanguíneo: o sistema químico, renal e respiratório. Mas como a gente está falando de expiração, nós vamos falar aqui rapidamente só sobre o respiratório. Quando a gente faz uma expiração forçada, a gente está reduzindo o nível de CO2 no sangue, né? Isso faz com que o pH do plasma sanguíneo fique mais alcalino, mais básico. E quais as consequências de uma alcalose respiratória para o nosso corpo humano? Isso traz uma hipersensibilidade do sistema nervoso central e periférico, o que, feito de forma contínua, feito em muitas repetições, pode trazer uma condição chamada de tetania, que ela é causada por baixos níveis plasmáticos de cálcio no sangue, que é uma situação conhecida como hipocalcemia. Porque assim, na alcalose, o que acontece? Nós temos uma grande deposição de cálcio na matriz óssea. Como a gente falou lá no início, lá, os ossos são compostos por matriz orgânica e inorgânica. Então, tá aí, ó. Nós temos uma deposição de cálcio na matriz óssea. E aí não sobra muito cálcio disponível no plasma para bloquear os canais de sódio e dificultar a passagem desse pela membrana. Então aí o que acontece é que os nervos vão ficar muito mais excitáveis e os famosos potenciais de ação necessários para a contração muscular vão acontecer com uma maior facilidade, maior frequência, vão ficar tipo, atirando que nem louco. É claro que isso aí é uma consequência mais grave, vamos dizer. Mas o que a gente pode experimentar ali a nível agudo, né, em algumas sessões de treinamento? Nós podemos ter formigamento, torpor e alteração da sensibilidade, como parestesias, né? Então, essa é uma das as maiores consequências da alcalose respiratória que a gente acaba fazendo se a gente fizer essa estratégia de respiração repetidas vezes durante o treino. Porque se você tem que lembrar que um praticante padrão, né, de parkour, quando vai treinar um salto de precisão, não treina só uma vez. Não vai lá para fazer um salto, vai lá para fazer 50, 100, 150 saltos. Você imagina ele fazendo essa estratégia todas as repetições, em um certo momento ele vai estar com o sangue alcalinizado. Então, provavelmente vai fazer com que a qualidade técnica dele diminua, vai fazer com que ele tenha que parar um pouquinho no meio das repetições para dar uma recuperada, para ele respirar, repor isso. Isso pode, sei lá, a longo prazo, pode prejudicar o treino dele. O que nos leva aqui à segunda estratégia. Aqui você tem que, do primeiro bonequinho até mais ou menos onde tem a marca verde, você está inspirando, ou seja, você está puxando o ar, inflando a sua caixa torácica, fazendo a respiração abdominal, perdão.
E da marquinha verde para frente, você está segurando o ar e você só vai soltar o ar após a aterrissagem, após o landing. O que acontece durante a inspiração? Você cria uma pressão intraabdominal transitória em que você contrai o diafragma, o assoalho pélvico e os músculos abdominais. E com isso você tem aí uma estabilização da região lombar. Essa estratégia de respiração automaticamente faz com que, de forma prática, você faça um ajuste postural antecipatório. Então, na primeira estratégia, você via que você cuidava dessa estabilização da região lombar apenas quando fosse fazer o movimento explosivo, né? Quando fosse fazer o salto de fato. E ao chegar na aterrissagem, a região lombar ela vai estar segura, vai. Mas e as outras estruturas do corpo vão estar relaxadas, né? Isso ainda pode comprometer com um chicote na região torácica, por exemplo. Já esta outra estratégia de respiração aqui, por causa desse ajuste postural antecipatório, você já está garantindo a segurança da sua coluna antes mesmo de começar o movimento preparatório para o salto. E você mantém essa pressão intraabdominal durante o salto inteiro até a aterrissagem, que é o movimento mais crítico, onde você toma o impacto do corpo. Tá? Então, esse é um dos motivos do porquê eu tenho preferido ensinar mais essa estratégia em detrimento da outra. Porém, vamos lá. A conclusão de tudo isto é, e aí? A inspiração forçada no momento do salto ou a inspiração com apneia com expiração após a aterrissagem, qual dessas duas estratégias é a melhor? E aí eu já te digo aqui de cara de que antes de pensar em estratégia de respiração para salto e tudo mais, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui é esquece respiração. Pense na ação muscular. Porque uma das coisas que essas duas estratégias têm em comum é justamente a estabilização da região lombar, a estabilização da coluna. Isso para manter a segurança. Só que eu vejo uma maior vantagem da segunda estratégia, porque por conta dessa pressão intraabdominal transitória, a segurança na aterrissagem é maior do que utilizando a primeira estratégia. Mas ainda assim, não é o fato de você respirar ou não que vai te trazer essa segurança. O que vai te trazer essa segurança é a ação muscular. É você fazer essa co-contração dos músculos posturais e respiratórios e dos estabilizadores para que você consiga ter essa segurança na aterrissagem. Então, esse é um dos motivos do porquê eu prefiro essa estratégia. Mas eu devo dar uma ressalva aqui. Não é porque eu particularmente prefiro essa segunda estratégia que eu vou dizer que ela é melhor para tudo. Não. Essas duas estratégias são duas estratégias válidas. O que eu diria é, saiba utilizar as duas. Saiba utilizar as duas em situações que são necessárias. Às vezes você vai estar lá na correria, você não vai ter tempo de ficar pensando, quando eu chegar ali naquela borda da calçada, eu vou fazer uma expiração forçada para ter mais potência. Ou então ficar pensando assim, quando eu estiver chegando perto daquela calçada, até lá eu vou ficar inspirando e quando eu chegar na calçada eu vou prender o ar e eu vou soltar só quando eu chegar do outro lado. Você não vai ter tempo para ficar pensando nisso, cara. Você vai sair automático. Então, uma coisa que eu digo é, escolha essas duas estratégias, treine as duas e veja qual funciona melhor para você. Eu sou suspeito para falar e indicar que essa segunda estratégia da inspiração é melhor, mas porque eu penso em saúde da sua coluna, em permanência da atividade por mais tempo, e ela não diminui a sua performance de um salto. É puramente algumas pessoas disseram que tentaram fazer e disseram que não conseguiram saltar tão longe, mas é porque elas não souberam utilizar essa estratégia, elas não fizeram ação muscular, elas só pensaram na estratégia de respiração.
Elas não contraíram os músculos certos nas horas certas, com intensidade. Então é isso. Ao invés de pensar na respiração, se eu vou prender ou soltar, se eu vou segurar ou não, pensa na ação muscular. É isso. E aí, essas são as referências que eu utilizei para esses estudos. Alguns deles são livros, alguns são artigos, são coisas que você acha na internet, inclusive, muito deles aí. Se tiver qualquer dúvida em relação a alguma dessas coisas, vai perguntando que de repente eu posso fazer alguma outra aula, uma live de repente, ou responder pelo WhatsApp, enfim. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que tenha ajudado aí a entender algumas coisas. Eu também espero que tenha criado novas dúvidas, porque a gente só consegue ficar mais sábio quando a gente tem novas dúvidas. O processo de ter mais conhecimento, ter mais sabedoria, não é excluir as dúvidas, é ter mais dúvidas ainda, saber ter dúvidas. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!